cria do Flamengo arrebentando na Europa e calando críticos. Comentaristas rasgam elogios ao Flamengo e clima de revanche no Botafogo. Já deixe seu like e se inscreva-se no canal. Dando sequência à série, os haters de Vinícius Júnior estão passando vergonha. Ontem, após a virada épica do Real Madrid, dentro do Etihad Stadium para cima do Manchester City 3-2, Vinícius Júnior conseguiu isso aí, que a arte da TNT destaca. Ele é líder de assistências em mata-mata de Champions League. Deixou para trás nada mais, nada menos do que um rapaz chamado Lionel Messi. Em 30 jogos, Vinícius Júnior deu 13 assistências. O detalhe é que Messi, em 77 jogos, deu 12 assistências. Claro que muita gente vai pensar, você está comparando o Vinícius Júnior com Messi? Não é o caso, mas os números estão aí e o brasileiro continua fazendo história no Real Madrid. E eu repito, se você é daqueles que fala que Vinícius Júnior é fraco, você não entende nada de futebol. Hoje, separe uma pipoquinha às 9h30 da noite para poder assistir esse confronto, porque aí você vai se deleitar sobre o Flamengo de Felipe Luiz. Deleitar. Será um deleite. Você vai apreciar o Flamengo de Felipe Luiz. Esse, para mim, é o time fora da curva da temporada no futebol brasileiro. Você pode olhar em qualquer campeonato estadual. Todos estão com dificuldades. O Cruzeiro ainda não despontou, o Galo venceu o Clássico agora, mas ainda tem desconfiança. Você vai para o Rio Grande do Sul também, ninguém desponta, ninguém cresce. Aqui no Campeonato Paulista mesmo, o Corinthians em pontuação, mas em atuações ainda a gente está esperando algo mais. O restante está com dificuldades, o Flamengo sobra. Sobra pelo trabalho do Felipe Luiz, pela consistência do elenco, pela recuperação agora de jogadores. E o Botafogo vai ter esse desafio pela frente. É revanche, mas é uma revanche injusta, ingrata, né? Porque o Botafogo perdeu peças, tá com o interino, enquanto que o Flamengo se mantém. Então uma tendência aí, e agora vai começar a funilar, o Carioca tá muito legal agora, exatamente pelos clássicos. E tem um detalhe também, né? Eles começaram com times reservas, dando oportunidade para os jovens, e o Flamengo já recuperou pontuação, bom desempenho e tudo mais. Mas vamos falar do jogo de hoje, Campeonato Carioca. Flamengo vem de um empate contra o Fluminense, vem aí agora numa sequência de clássicos, né? Flamengo empatou com o Fluminense sábado 0-0, hoje joga com o Botafogo e sábado tem o Vasco da Gama. O Flamengo tem 14 pontos, é o segundo colocado, 3 a menos do que o líder Volta Redonda, e se vencer hoje, deixa praticamente garantida a sua classificação para a semifinal da Taça Guanabara. O Botafogo vem de derrota para o Madureira. Vinha de 3 vitórias seguidas, mas perdeu para o Madureira e complicou um pouquinho a sua situação no Campeonato Carioca. Hoje tem 12 pontos, está fora da zona de classificação. Se vencer, chega a 15 pontos, vai ultrapassar o próprio Flamengo e assumir a vice-liderança da Taça Guanabara. Então, é um jogo que tem um caráter decisivo hoje no Maracanã, 9h30 da noite. E as informações dos times, hein? No Flamengo, o destaque é esse aqui, Alexandro machucado, teve uma lesão muscular logo no começo do Fla-Flu do último sábado, e o Ayrton, aí escrevi Ayrton, mas é Ayrton Lucas, é dúvida e não deve jogar. A grande informação é que Arrascaeta e De La Cruz, que foram poupados do jogo do último sábado, estão de volta e estarão à disposição do técnico Felipe Luiz, que mais uma vez vai rodar o elenco. Ele já afirmou algumas vezes em entrevista: o Campeonato Carioca é uma pré-temporada, eu vou usá-lo para preparar fisicamente a equipe para uma temporada longa e difícil pela frente, então eu vou rodar o elenco, vou dar ritmo de jogo, e é isso que ele deve fazer hoje. Você percebeu ali que há um problema na lateral esquerda. O Alexandro é o titular e o Ayrton Lucas, que é o reserva, ele é dúvida, né? Não deve participar do jogo, deve ficar liberado para o jogo de sábado contra o Vasco. E aí, o que o Felipe Luiz pode fazer? Ele tem várias opções, mas, pelo que comentam, a mais provável é essa escalação aqui, Presta atenção no detalhe.
Rossi, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ele colocaria aí 3 zagueiros, com o Léo Ortiz fechando mais pelo meio, Danilo mais pela direita, ele joga também como lateral, e o Léo Pereira fazendo o lado esquerdo. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Ali na frente, uma novidade. O Michael vem jogando muito bem, mas ele pode usar o Wesley como um ala pela direita. É uma experiência que o Felipe Luiz quer fazer. E lá na frente, o Bruno Henrique, o rei dos clássicos, ele que tem um histórico impressionante contra o Botafogo. E aí, curtiu? Dê o seu like aí. Essa é a provável escalação do Flamengo. Mas é claro que o Felipe Luiz tem muitas opções e ele pode optar por jogar com 2 zagueiros, colocar o Varela lá do lado esquerdo, ou então colocar o Danilo, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Wesley fechando aqui pelo lado direito. Ele pode fazer muitas variações. O certo é que o Flamengo terá uma equipe forte e competitiva para o Clássico. Já o Botafogo, o Bastos está fora, né? O angolano vem tendo um início de temporada difícil, né, se machucando bastante, e o pior de tudo é o seguinte: o substituto dele não pode jogar, que é o Davi Ricardo, zagueiro que veio do Ceará. Por quê? Esse jogo é válido pela 7ª rodada, e ele chegou após a 7ª rodada, que é o limite de inscrições para um jogador no Campeonato Carioca. Com isso, será obrigado a fazer uma improvisação na zaga o técnico Carlos Leiria, que vai permanecendo de maneira interina, já que o Jair, zagueiro contratado pelo Botafogo, né, que era do Santos, ele ainda está lá a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, não pode jogar, então teremos uma improvisação na zaga. E como ficaria o time do Botafogo? Dessa forma aqui, ó. John, goleiro. Uma dúvida que vem ficando cada vez mais constante na escalação do Botafogo: Matheus Ponte ou Vitinho. Danilo Barbosa, que já jogou ali algumas vezes, seria improvisado na zaga central. Barbosa e uma dúvida na lateral esquerda: Alex Telles ou Cuiabano. Início de temporada, os jogadores ainda não estão 100% e o Leiria tem essa dúvida aí na lateral esquerda. No meio-campo, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, que compõem uma base do time campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, ali no meio-campo. O garoto Rafael Lobato, que fez boas apresentações já esse ano, principalmente no clássico contra o Fluminense, ele deve ter mais uma chance de começar o jogo. O Matheus Martins é outro atacante. E lá na frente, o Igor Jesus, que fez história ano passado com a camisa do Fogão, deve ser o centroavante, né? Então, portanto, essa aqui é a equipe do Botafogo que tem esse problema no sistema defensivo. E o árbitro do jogo, e todo mundo de olho no apito: Bruno Mota Correia será o árbitro desse jogo. Portanto, deixa o seu palpite aí no comentário. Vai dar Flamengo, vai dar Botafogo. Se o Flamengo vencer, ele deixa o Botafogo numa situação muito difícil e o Botafogo ficaria com pouquíssima chance de chegar à semifinal da Taça Guanabara. Se o Botafogo vencer, ele ultrapassa o Flamengo, vira vice-líder e fica vivo no campeonato. Vai ser um jogão. Tem aí um gosto de revanche para o Botafogo, porque perdeu o título recentemente para o Flamengo da Supercopa do Brasil, e o Flamengo vem motivado para continuar a sua boa sequência e voltar a jogar bem, coisa que não fez contra o Fluminense no último sábado. Como sempre, vai ser interessante. E logo mais, depois do jogo, a gente se encontra aqui para uma live, para bater aquele papo